Bom dia. Vamos continuar a resolver o problema do potencial barreira retangular. E a gente está vendo a situação na qual a energia das partículas que incidem sobre a barreira é menor do que a altura da barreira. Então é o seguinte, é mais ou menos o seguinte. Então, vamos supor que seja o eixo X, então eu tenho aqui, a barreira tem uma largura entre menos A e A, ou seja, 2A, aqui é zero, e essa altura aqui na energia é V0. E a gente está supondo que as partículas estão incidindo aqui, a energia é menor do que V0. Então, classicamente, a gente sabe que se partículas incidirem com energia menor do que a altura da barreira de potencial, elas serão todas refletidas. Quanticamente é diferente. Então, existe uma probabilidade de eu encontrar as partículas do outro lado da barreira. Então, esse fenômeno é o que o pessoal chama de efeito túnel ou tunelamento. Essa probabilidade das partículas que estão incidindo aqui desse lado da barreira serem observadas desse outro lado. Então, quando a gente fala partícula, na verdade é um abuso de linguagem. As entidades quânticas, elas são melhor representadas por uma onda. Tanto é que, por exemplo, os elétrons, eles podem ser difratados como se fosse uma onda, e eles obedecem uma equação matemática, que é uma equação de onda, que é a equação de Schrödinger. Então, a melhor descrição para os elétrons é exatamente uma onda. Então, uma onda ela pode contornar uma barreira mesmo tendo energia menor. Então, essa visão clássica de onda é mais adequada para explicar o fenômeno do que se eu considerar os elétrons como partículas. Mas vamos fazer os cálculos e mostrar que essa probabilidade realmente é diferente de zero. Antes, vamos lembrar que o Q representa 2m V0 menos E sobre H cortado. O K representa raiz de 2mE sobre H cortado. E o epsilon que aparece aqui, epsilon é igual a Q sobre K menos K sobre Q, como havíamos visto no vídeo anterior. Então, essa matriz, ela representa como se correlacionam os coeficientes da função de onda desse lado da barreira, estou chamando de A e B, com os coeficientes da função de onda desse outro lado da barreira, que eu estou chamando FG. Então, o A é aquela parte da função de onda que representa partículas ou entidades quânticas, como os elétrons que incidem da esquerda sobre a barreira. E o F é a parte da função de onda que representa as partículas que estão se dirigindo para a direita. Ou seja, é como se partículas viessem aqui da esquerda e fossem observadas aqui à direita. Então, consideremos G igual a zero, ou seja, eu não vou supor que as partículas de alguma forma estejam voltando, ou seja, todas as ondas que estão saindo da barreira, elas estão indo para a direita. Então a gente lembra que o coeficiente de transmissão é dado pelo módulo de F sobre A ao quadrado. Ou seja, 1 sobre... Isso aqui é um quadrado, então vamos botar E a menos 2 QA. E no denominador, cosseno hiperbólico de 2QA
mais I epsilon sobre 2, seno hiperbólico de QA, tudo isso, o módulo quadrado. De tal forma que o coeficiente de transmissão, quando eu pegar o módulo ao quadrado disso aqui, eu vou ter, no numerador vai ficar 1 e aqui vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de 2 QA mais epsilon 2 sobre 4 seno hiperbólico ao quadrado de 2 QA. Okay? Vamos lembrar de uma relação entre o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Só lembrando, isso aqui todo mundo conhece. É o cosseno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado de x. De tal forma que, substituindo aqui esse cosseno por essa expressão semelhante, eu vou ter que o coeficiente de transmissão é igual a 1 sobre 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de 2QA. Isso tudo aqui é o cosseno hiperbólico de 2QA, eu estou usando essa expressãozinha, mais epsilon 2 sobre 4 seno hiperbólico ao quadrado de 2QA. De tal forma que, só ajeitando aqui os termos, a gente vê que o coeficiente de transmissão é 1 sobre 1 mais 1 mais epsilon 2 sobre 4, que multiplica seno hiperbólico ao quadrado de 2QA. Se eu substituir o Q, o K e o epsilon aqui por essas expressões, colocar explicitamente o V0 e o E, depois de uma continha eu vou encontrar algo do tipo que o coeficiente de transmissão vai ser igual a 1 sobre 1 mais 1 quarto. Aqui eu vou ter V0 ao quadrado. E aqui no denominador eu vou ter V0 menos E, que multiplica E, vezes o seno hiperbólico ao quadrado de 2QA. Então, essa expressão representa o coeficiente de transmissão para partículas com uma energia E menor do que V0 incide sobre a barreira. É como se eu tivesse aqui uma onda, aqui dentro ela decai, e aqui eu ainda tenho uma probabilidade dessa onda ser transmitida, que é dado por esse coeficiente. Então esse fenômeno é bastante interessante, tem aplicação prática diversa, tem várias aplicações. Então, em eletrônica, em ótica, etc. É o efeito túnel. É legal que, se a energia fosse maior do que a altura da barreira de potencial, mesmo a energia sendo maior do que a altura da barreira de potencial, eventualmente as partículas poderiam ser refletidas quando elas chegassem em x igual a menos a. Que é um fenômeno também que, do ponto de vista clássico, é impossível de acontecer. Mas, quanticamente, isso pode acontecer. Então, essas partículas com energia maior do que V0 poderiam também ser refletidas, e em algumas situações
elas são completamente, elas passam completamente, ou seja, a barreira de potencial, ela é invisível para essas partículas com energia E maior do que V0. Então a gente vai ver as circunstâncias na qual isso acontece. Isso é importante quando a gente está descrevendo, por exemplo, um modelo para os sólidos, né? E aí a gente pode discutir, por exemplo, porque o modelo de Drude possui várias limitações e outros modelos baseados na mecânica quântica, como o de Kronig-Penney, ele é muito melhor. Tá? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Okay? Então é isso por hoje. Obrigado e até o próximo vídeo.